Então já, primeira pergunta já respondida. Boa noite, meu amigo Neval, Lucas, né? O Jorge Klein, meu amigo lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Boa noite, meu amigo Zanella. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, muito prazer. Meu nome é Rodrigo Kagaoshi, falo da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certo? Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui falando com todos vocês. Sei que muitos estão aí com dúvidas, alguns com receio, alguns pensando no que fazer. Gente, eu ia fazer uma brincadeira agora há pouco, postando no Facebook, que era oportunistas saindo da toca em 3, 2, 1. Porque é exatamente isso que está acontecendo no nosso mercado. Seja bem-vindo, meu amigo Odirley aí, de Linhares, no Espírito Santo. Maravilha. Sem imagem, o Sidney está dizendo, Sidney, a imagem não tem para não assustar aí vocês, né? Maravilha. Então, pessoal dá risada. Não, é verdade, gente. O que eu tenho para passar para vocês não é beleza, é conhecimento. Boa noite, pessoal da equipe Ouro aí de Jacobina, na Bahia. Ô Anderson, não precisa avacalhar aí também. Era para dizer não, que isso, meu líder. Brincadeiras à parte. Gente, sei que muitos de vocês aí hoje, o assunto do dia foi a questão de alguns vídeos que estão rolando aí na internet, né? Vídeos de pessoas que se dizem líderes. E aí eu falo para vocês o porquê que volta e meia eu uso essa frase. Se dizem líderes. Porque líderes igual a esse, o meu cachorro faz aos montes no meu quintal de casa aqui, gente. Isso é um dos pontos que eu queria falar para vocês. Eu tô nesse mercado de marketing multinível há 8 anos. Não são 8 dias, não são 8 semanas, não são 8 meses. São 8 anos, certo? E infelizmente, tá? O que mais aparece no nosso mercado é esse tipo de oportunista. É o cara que vem e começa a desenvolver o projeto, aquele que ele pega no começo, né? Aí ele ganha dinheiro. Quando começam a aparecer um ou outro problema, e que aí é o momento de realmente aparecer a verdadeira liderança, esse cara faz o seguinte: ele começa a criticar um monte a empresa, começa a inventar um monte de situações, e aí ele pula para um outro negócio. Porque, para que melhor que o seguinte? Pô, vamos pegar esse momento que está com os probleminhas, que o pessoal está receoso, e vou dizer o seguinte, vou começar a falar um monte de besteira. E aí eu vou para um outro negócio e falo para eles, cara, aquilo lá realmente não presta, encontrei um negócio realmente excelente para nós. Só que é o seguinte, ele ganhou dinheiro de vocês aqui, e aí agora ele pulou para o outro lá. E aí ele faz o seguinte, traz vocês para a rede deles. Olha que maravilha. Isso quando ele já não está posicionado há 30, 60 ou 90 dias num outro negócio, e aí chama vocês. Porque aí o negócio todo já andou para ele, tá? E aí o seguinte, ele chama vocês. E me desculpa, tem trouxa para tudo. Tem cara que é o seguinte, tem cara que ainda dá ouvidos a esse tipo de situação. Gente, eu e o Fleming viemos falando já aí desde que a gente iniciou nossas conferências online aqui. Agradeço a presença de todos vocês, a união desse grupo está se tornando cada vez maior, cada vez melhor, né? E isso realmente está nos trazendo grande satisfação. Porque estamos vendo que é isso que vocês muitas vezes precisam. Vocês precisam de informações. Só que não são essas informações que muitos de vocês vão buscar aí através de boatos.
O Antônio está dizendo que quem tem que botar a cara para bater tem que ser o presidente, nos dar a segurança que precisamos. Antônio, é muito bacana ouvir isso de você, mas o seguinte, no último vídeo que o presidente fez, aí um monte de gente falou que o presidente tinha falado besteira. Quando o presidente vem e adota uma estratégia, aí muitos dos membros vão e reclamam. Aí é muito fácil falar, porque reclama se o presidente fala, reclama se o presidente não fala. Aí se o líder vem aqui e dá a cara para bater e fala, o que eu sou da empresa? Eu sou um membro. E o seguinte, Antônio, a Multiclick Brasil é nossa empresa. E eu vou defender realmente, assim como ela realmente é, a nossa empresa. Fleming, pode abrir o chat aí, até para que a gente possa interagir, porque é muito importante esse momento, é um momento que o pessoal realmente precisa. Onde está o Wagner Alves, Cássia? Wagner Alves está em Balneário Camboriú. Temos notícias, sim. O Michel está dizendo que tem muita gente que não fica satisfeito com nada, está sempre reclamando. É exatamente isso. A Soledade Fernandes, né, discorrer o nosso pensamento e depois fazer as nossas interpretações. Então vamos lá, Soledade. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês é exatamente com relação a alguns pseudo-líderes que estão colocando vídeos. Eu estive na reunião de líderes da Multiclick Brasil, Fleming também esteve, né? Leandro Hudson, que é de Linhares, que é da nossa equipe também, esteve na reunião de líderes. E, gente, nós recebemos as informações que nós passamos para vocês na segunda-feira passada. E aí, de lá para cá, alguns postaram os vídeos, né? E aí o seguinte, aí o pessoal diz, Rodrigo, mas é verdade isso? Pô, aí eu não consigo mais entender. Eu venho aqui para a sala de conferências, passo para vocês o que foi passado para nós lá. E aí o pessoal vem e diz, o fulano, na rede de quem vocês estão? Do fulano ou na nossa? Em quem que vocês acreditam? Em fulano ou em nós? Então esse é um ponto que nós temos que passar para vocês, gente. Tá demais, a boataria é grande. Esse momento é um momento que o mercado, ele está tenso, né? Vamos bater no primeiro ponto que eu queria falar para vocês, que depois eu vou passar a palavra para o meu amigo Fleming, para ele falar um pouquinho. O Arão, né? Diz que o que adianta trabalhar e não receber nada. Arão, quem está trabalhando está recebendo. Tá? Vamos lá para eu passar para vocês, gente. Já que não adianta, a gente fala certas coisas, né? E aí tem gente que continua na mesma tecla, tá? Vendendo vouchers, isso mesmo, Carlos. É isso daí. Primeiro ponto para eu passar para vocês. Se vocês continuarem reclamando, daqui a pouco vocês não têm mais para onde correr. Tá? Isso é um ponto que eu quero deixar claro para vocês. Telex Free e Bebom estão fora do mercado. É isso que vocês querem para a Multiclick Brasil? Fora. Hoje mesmo então. Porque eu só vejo reclamação, tá? Mas o seguinte, a empresa está correndo para todos os lados para resolver as situações. Aí, a empresa está tentando implantar o sistema da plataforma de pagamentos e o pessoal, porque está demorando demais, porque isso, porque aquilo. Gente, meu pai trabalhou 32 anos com sistemas. Um sistema você não implanta do dia para a noite. Só que o pior de tudo não é isso. A nossa plataforma ela está praticamente pronta. Só que nós enfrentamos um grande problema que são os bancos. Enquanto vocês não botarem na cabeça
que o problema não está na Multiclick Brasil, está nos bancos, vocês vão ficar reclamando e daqui a pouco nós não temos mais empresa. Porque com relação ao Ministério Público, a empresa está resolvendo. Com relação aos bancos, a empresa está resolvendo para resolver através dessa plataforma de pagamentos. Agora, com relação à sua reclamação, não tem o que ser feito. Cair no PROCON, meu irmão, nós estamos lascados. Se é isso que vocês querem, tá? E aí eu pergunto para todos aqui na sala. Oi? Desculpa. Voltou. Se os bancos não recuarem, Marcos, a empresa está exatamente adotando essa plataforma de pagamentos para que tudo se resolva, tá? Só que é necessário compreensão e paciência de vocês. Se vocês não tiverem paciência e continuarem reclamando, nós vamos ter, aí sim, grandes problemas. É isso daí, João. Já falamos com relação a tudo isso. O Amarílio está dizendo, só quero um comunicado oficial da empresa. Amarílio, eu vou falar de novo. Quando a empresa se pronunciou, teve gente que reclamou. Agora estamos nós líderes passando, o pessoal continua reclamando. Então, tudo é com relação ao que vocês querem. Infelizmente não vamos conseguir agradar a gregos e troianos. A empresa está sim empenhada, imbuída em resolver todos os problemas. Então é isso que a gente precisa. Então assim, ó, gente, cessa um pouquinho as perguntas, tá? Cessa um pouquinho as perguntas. Eu vou parar. Vilmar, é exatamente esse o ponto que eu estou falando. Tá? Então estamos falando com relação. Vou falar claro para todos vocês. Estamos falando com relação a pagamentos. A empresa, ela está empenhada em fazer todos os pagamentos. Temos problemas com bancos, tá? Temos problemas com bancos. Os bancos estão boicotando as empresas de marketing multinível. A empresa está procurando solucionar da melhor maneira possível, certo? Só que para isso é necessário paciência da parte de vocês. Alguns estão dizendo, ah não, mas eu tenho conta para pagar. Vou falar para vocês aqui, tá? Eu não tenho hoje, por exemplo, se eu quiser fazer um voucher ouro, eu não tenho saldo na minha conta, sabe por quê? Porque eu não parei de trabalhar, porque eu não parei de cadastrar, porque eu não fiquei batendo na tecla que o fulano fez um vídeo disso, que o Beltrano está dizendo que a empresa vai fechar, que não sei o quê. A Multiclick é a minha empresa, gente. A Multiclick é a sua empresa. Então, é muito mais rápido e muito mais simples você sair para trabalhar do que você ficar o dia inteiro reclamando. É muito mais fácil e muito mais rápido. Então, estamos com esse problema e precisamos o quê? Da paciência de vocês. A empresa, essa semana, já iniciou fazendo pagamentos de membros. Ou melhor, a semana passada. Teve membros que já receberam em suas contas. E muitos outros vão estar recebendo no decorrer dos dias. Tudo isso está sendo feito em fase de testes.
Tudo isso está sendo feito para que não ocorra do seguinte: a empresa libera o sistema, coloca lá para todo mundo solicitar saque, e aí, se der problema com os bancos, vocês já sabem o problema que deu agora há pouco tempo atrás. Até a empresa encontrar os saques que foram feitos realmente, os saques que voltaram, aquilo que estornou, aquilo que o banco não pagou, tudo isso que os bancos não estavam passando de informação para a empresa. Então eu pergunto. Carlos, realmente é o tipo de situação que a gente tem que fazer o seguinte. Então, Vilmar, que tinha feito a pergunta ali, falado dos pagamentos, certo? Agora, o que precisamos saber de vocês o Doug e Ângelo. A princípio, eu não recebi informação do escritório estar com problemas. Vamos lá, gente. Eu ir ponto a ponto que... Deixa eu travar um pouquinho aqui. O microfone está captando. Gente, tá? Vou travar um pouquinho para a gente falar em alguns pontos aí que vocês já passaram, certo? A empresa está em contato conosco, certo? Inclusive, meu patrocinador está em Balneário Camboriú, certo? Wagner Lima, está na cidade de Balneário Camboriú. Então, estamos recebendo as informações, estamos passando as informações para vocês, informações corretas, informações concretas, gente. Agora, não adianta vocês reclamarem. É necessário paciência da parte de vocês e lutarmos pelo nosso negócio. É o momento de trabalharmos forte. Muitos estão trabalhando muito forte e estão colhendo os mesmos resultados que há 1 mês atrás, que há 2 meses atrás. Só que alguns, nesse momento, o que fizeram? Pararam e ficaram esperando. E aí deu problema no saque. O cara até então gerava voucher e gerava cadastro todos os dias. Aí agora parou e fica esperando o quê? Para sacar, e nós estamos com esse problema. Aí o seguinte, agora ele está reclamando. Então é o momento de quê? Vamos trabalhar e reverter uma situação, certo? Com relação a multipontos, gente, ao multipontos, alguns também já receberam a chave. Então estamos passando o que é a informação para vocês. A plataforma está sendo testada, alguns estão recebendo suas chaves, alguns já estão podendo acessar o seu site. E com relação aos cartões, certo? Será desde o seu cadastro lá, aproximadamente 30 dias. Então, do dia que você se cadastrou, em 30 dias mais ou menos, você vai estar recebendo na sua casa o seu cartão, certo? Então, passando para vocês com relação a essa plataforma multipontos, tá? Deixa eu ver o que mais. Fleming, aqui, hoje o bate-bola vai ser grande aqui, eu já anotei, na sala. Vou passar um pouquinho a bola para ti aí, para falar um pouquinho com o pessoal também. Deixa eu liberar aqui. Boa noite, guerreiros. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, digitem 10 aí. Liberei o chat para que vocês possam digitar aí rapidinho. Show de bola.
noite. Pessoal, olha só. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte. Essa conferência online, ela foi organizada com um objetivo. E o objetivo nesse momento não é estarmos aqui criticando a empresa. A gente sabe dos erros que a empresa cometeu e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, pessoal, eu fiz uma postagem no Facebook e eu disse exatamente uma coisa para vocês. A Multiclick, ela entrou num furacão que não foi criado por ela, gente. Não foi criado por ela. E a gente já está cansado de falar isso para vocês. É óbvio que a empresa tem a sua parcela de culpa, mas o que a empresa errou foi potencializado pelas reclamações dos próprios membros da Multiclick Brasil. E era isso que a gente queria, uma das coisas que a gente queria falar para vocês, era exatamente isso, que a gente tem que ser um mínimo de inteligente, pessoal. Um pouco de inteligência não faz mal a ninguém. A gente está construindo um negócio sério. A Multiclick, ela começou como o patinho feio do marketing multinível. Ninguém dava nada pela Multiclick Brasil. E a Multiclick Brasil, ela acabou se tornando a referência em marketing multinível no Brasil, simplesmente porque todas as outras empresas foram foram sendo bloqueadas uma a uma, e a nossa empresa foi a única que permaneceu de pé. A única que eu digo entre as primeiras, lógico, porque tem várias outras empresas que estão abertas aí, mas que não tem a expressividade que a nossa empresa tem. Então, antes de falar sobre mais alguma coisa, eu queria postar um vídeo aqui de um grande líder da minha equipe. Uma coisa que a gente mais tem visto são pessoas postando coisas negativas, e eu acho muito legal quando as pessoas postam as suas coisas negativas, mas também quando acontece alguma coisa positiva, elas também vão e postam, elas também falam bem da empresa. Eu vou passar um vídeo aqui do meu amigo Anderson, lá de Jacobina. Ele nem sabe que eu vou passar esse vídeo, mas eu quero que vocês vejam o que é postura de um líder, o que é a postura de um líder. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente conversar um pouquinho mais. Tá ok? Rafael, é isso, o povo vai estar me massacrando. A galera ali não vai cair pra cima. O áudio ficou baixo aí? O áudio ficou baixo? Rapaz, eu acho que ficou. Tá travando. Mas aí é a internet. Tá carregando. Aí não travou, né? Tá assim. Oxe. Pausa aqui. Tudo certo. Começa. Muito orgulho de tê-lo na minha equipe, simplesmente porque ele entende o que é multinível. Pessoal, entendam uma coisa: multinível não é emprego. Multinível não é emprego, multinível é negócio próprio.
O que a gente tem que entender é que o nosso negócio próprio não pode sair falando mal dele. A gente tem que reclamar para a nossa liderança, a gente tem que passar as informações para a nossa liderança, e é reclamar, não é criticando, mas reclamar, dando também sugestões e dando também sugestões de melhorias para o próprio negócio da Multiclick Brasil. A gente está cansado pra caramba nesses últimos dias, a gente tem trabalhado muito, a gente tem trabalhado como talvez a gente nunca trabalhou antes, e o maior trabalho hoje que a gente tem é de estar respondendo a vocês, é de estar respondendo o pessoal da equipe, passando algumas informações para as lideranças, para que as lideranças passem um pouquinho mais, passem para as suas lideranças e assim por diante. Mas uma coisa que eu queria, pessoal, frisar hoje aqui, antes de passar novamente a palavra para o Rodrigo Cagaloche, é que a gente precisa se unir, pessoal. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos nos unir. O nosso negócio hoje depende de união. Gente, a Multiclick já era para ter saído desse furacão há muito tempo. Só que ela está lutando entre todas as outras coisas, além de ter se preocupado com o Ministério Público. Nós passamos pelo Ministério Público, a gente teve a retaliação dos bancos. Na segunda-feira passada eu falei que a gente não ia mais tocar nesse assunto, porque a gente acaba se cansando de falar as mesmas coisas. A gente, os problemas de saque foram causados pelos bancos. Os bancos foi que começaram a fazer a confusão. Vou passar uma informação aqui para vocês. Muita gente falava um monte de besteira no Facebook quando a gente dizia que a Multiclick estava trocando a roda do carro com ele em movimento. O que foi que aconteceu? Os franqueados eles começaram a solicitar os saques, e os saques começaram a ser estornados. E como vocês sabem, existem profissionais e existem profissionais. Existem pessoas de caráter e existem picaretas que entram nas empresas para poder arrancar o máximo de dinheiro que eles puderem. Eu estou falando de membros. Passar uma informaçãozinha para vocês. Nesse problema de da empresa mandar a solicitação de saque, a autorização de saque para o banco, e o banco enviar para as outras agências, e isso ser estornado e a Multiclick não receber esse feedback, algumas pessoas chegavam para a Multiclick e falavam: não recebi o pagamento. E aí a Multiclick olhava lá, não tinha resposta nenhuma do banco de que não tinha recebido esse pagamento, de que o pagamento não tinha sido efetuado. E aí as pessoas chegavam e ficavam insistindo. E o sistema, ele chegou a pagar 2 vezes para a mesma pessoa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou falando que esse é o caso que a gente sabe que aconteceu. Uma única pessoa receber o dinheiro, fazer uma solicitação de saque e receber 2 vezes o dinheiro. São pessoas corretas que chegaram para a empresa e disseram. Teve um caso de 13 vezes, o Rodrigo Cagaloche está dizendo. Estou falando isso daqui, gente, porque são informações que a gente precisa passar para vocês, mas que essas informações elas precisam ser tratadas com muita cautela. Não sei se Érica está aqui na sala, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quer Cavaz? Está aqui na sala, Érica.
Érica chegou para mim e falou o seguinte: Cleme, A de esquerda. a Multiclick pagou, fez o meu depósito e o valor foi estornado para minha conta. O sistema estornou para minha conta. Pessoal, eu quero que vocês entendam é que nem sempre a gente vai escolher entre o bom, o ótimo e o péssimo. Escolher entre o ótimo e o péssimo, gente, é muito fácil. Mas em determinados momentos, em vários momentos da nossa vida, a gente vai ter que escolher entre o péssimo e o menos pior. Na opinião de vocês, o que é que seria continuar fazendo com o botão de saque lá liberado, com esses problemas de duplicidade de pagamento, de sistema se tornando, os valores descendo que a Multiclick já tinha pago, correndo o risco da saúde financeira da empresa ser afetada, ou é mais interessante a Multiclick falar: peraí, a gente está tentando trocar o pneu do carro com ele em movimento, não está funcionando, porque o que era que estava acontecendo? Vocês solicitavam saques, e aí o banco não fazia esses pagamentos, alguns deles não iam para a empresa, muitos erros acontecendo, quando na verdade, o que eu estou dizendo? Eu não estou eximindo a empresa de culpa. Eu estou dizendo que o problema não foi criado por ela. Como aconteceram esses problemas com os bancos, o sistema da Multiclick não era um sistema confiável para poder, não era um sistema preparado para poder ter esse tipo de problema, para poder corrigir, para poder controlar esse tipo de problema, gente. Então, o que é que se tem que fazer? Para-se tudo que está se fazendo, exclui o botão de saque. Eu tinha uma distribuidora de medicamentos veterinários e uma vez por mês a gente fazia um inventário do estoque, a gente fazia o controle do estoque, contava todo o estoque da distribuidora. E muitas vezes chegavam alguns vendedores, enquanto a gente estava contando o estoque, e os caras falavam: Cleme, eu preciso dessa mercadoria urgente. Eu falava: cara, não tem como liberar agora, porque a gente está contando o estoque. E aí eu acabava abrindo algumas exceções, liberava para separar a mercadoria e o estoque nunca batia. Sempre tinha alguma coisa de errado. Então, pessoal, ou a gente é radical, ou a empresa é radical, era radical nessa questão do botão de saque, ou então não sei onde a gente iria parar, porque talvez a empresa descobrisse essa questão dos erros, dos pagamentos sem duplicidade muito tarde. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que é melhor? Esperar 30 dias sem receber o saque, esperar 45 dias para poder os saques retornarem, ou simplesmente vocês não receberem o dinheiro de vocês nunca mais? Porque era isso que podia ter acontecido se a empresa não tirasse esse bendito botão de saque que já deveria ter sido retirado desde os primeiros erros de solicitação de saque da empresa. Gente, nós estamos falando de um negócio próprio. Nós estamos falando de um negócio que eu não entrei na Multiclick para poder ficar 6 meses. Quando eu entro num negócio, eu não entro pensando em sair num negócio, eu entro para poder desenvolver aquele negócio de maneira profissional. A gente entende que tem pessoas que pegaram empréstimos para poder entrar nesse negócio. Eu entendo que tem pessoas que fizeram compromisso com os ganhos da Multiclick Brasil, só que imprevistos e erros acontecem, pessoal. E a gente tem sempre que analisar o seguinte:
Se a Multiclick não fizesse isso, não tivesse parado isso, seria muito pior, porque aí é que a gente corria o risco de não receber dinheiro mesmo, simplesmente porque o sistema estava falhando, os bancos boicotando. Entendam, para analisar, da metade do mês de junho veio bloqueio da Telex Free, todos nós sofremos com queda de cadastros com o bloqueio da Telex Free. Depois que passou um determinado tempo, porque teoricamente a próxima era a Multiclick, as pessoas estavam dizendo, alguns picaretas dizendo na internet que a próxima a ser bloqueada seria a Multiclick. A Multiclick não foi bloqueada, passou-se mais ou menos 15 dias, 20 dias, aí a gente começou de novo a acelerar os cadastros, daqui a pouco a Bebom foi bloqueada, e aí as pessoas começaram a dizer agora é a Multiclick, e a Multiclick não foi bloqueada. Depois vieram outras empresas como Black Dever, vieram outras empresas como, nem lembro mais dos nomes, como Priples, agora ADS Gold, várias outras empresas. Eu não estou aqui julgando as empresas. O que eu estou dizendo, gente, é que no momento em que a Multiclick estava investindo em NutriBlue, investindo em produtos do Multiclick Ofertas, investindo em novos negócios, investindo em sede própria, investindo em tecnologia, investindo em suporte. O que foi que aconteceu? Simplesmente os cadastros despencaram, a empresa não teve tempo ainda, por causa do sistema, não teve tempo ainda de implantar o Multiclick Ofertas. Os produtos da NutriBlue ainda não tiveram como ser colocados como atividade mensal no lugar das telecenas. Então, analisa a pressão que a nossa empresa está sofrendo. Eu não estou aqui, gente, defendendo a Multiclick Brasil. Eu estou aqui defendendo, pessoal, o nosso negócio, o meu negócio, o negócio de vocês, gente. Porque entre o péssimo e o menos pior, gente, tem muitas pessoas escolhendo o péssimo, tem muitas pessoas dizendo que vão acionar a empresa na justiça para poder terem os seus valores ressarcidos, para poder bloquear a empresa, para ter os seus valores ressarcidos. Gente, mínimo de inteligência na cabeça dessa pessoa diria que isso não é o correto a se fazer. Se não fossem os membros da Multiclick Brasil indo para o Facebook para poder falar mal da empresa, tenham certeza absoluta que nós já teríamos passado desses problemas há muito tempo mesmo, simplesmente porque o Ministério Público botou medo nas pessoas. Só que isso seria facilmente resolvido, simplesmente porque o tempo iria colocar as coisas nos seus devidos lugares, como estava colocando cada empresa no seu devido lugar. E a Multiclick Brasil está de pé até hoje. Então, o problema do Ministério Público seria tranquilamente resolvido, ok? As pessoas iriam ficar com instabilidade sobre fazer parte da Multiclick ou sobre não fazer parte da Multiclick, ok? Segundo, a gente teve os boicotes dos bancos, mas isso também seria tranquilamente resolvível com a nova plataforma de pagamentos. Se não fosse a empresa perdendo tempo respondendo o mesmo de gente no Reclame Aqui, respondendo o mesmo de gente em outros sites de reclamações, seria tranquilamente resolvido. A gente já teria resolvido tudo isso há muito tempo mesmo. Só um instantinho. Aí, o que é que aconteceu? Junto com tudo isso, vieram, para mim, com toda sinceridade, aquela que foi a pior parte de todo esse furacão, foram as pessoas
duvidando da Multiclick, duvidando da idoneidade da empresa, duvidando, pessoal, da honestidade da empresa. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que entraram na Multiclick Brasil somente com o intuito de prejudicar a empresa. Vou falar uma coisinha aqui para vocês, que foram palavras lá do Prioste, lá em Balneário Camboriú, lá em São Paulo, na reunião de top líderes. O Wagner Alves chamou o Prioste no palco para poder apresentar. Para quem não sabe, o Prioste hoje é o administrador da Multiclick Brasil. Ele simplesmente, só para vocês terem ideia de quem é esse cara, ele já foi executivo do Grupo Pão de Açúcar, ele já foi executivo do Banco Pan-Americano, ele foi a pessoa que implantou as lojas do baú, ele já foi executivo da Gradiente e era na Gradiente que esse cara estava trabalhando agora recentemente. E o cara simplesmente pediu demissão. Escutem o que eu estou dizendo. O cara pediu demissão da Gradiente para assumir a Multiclick Brasil. Eu pergunto para vocês, é um cara que conhece hoje qual é a situação real da empresa. E o Wagner Alves chamou esse cara lá no palco e ele falou o seguinte: pessoal, eu tenho 4, 5 dias dentro da empresa e eu fiz uma varredura dentro da empresa e eu descobri qual é o problema da empresa. Primeiro, o Wagner Alves, ele é um cara das ideias. O Wagner Alves, ele não ficava desenvolvendo o site. O Wagner Alves, ele não ficava atrás do computador. Para isso existem pessoas que são contratadas com essas funções. Então, o dono da empresa contrata uma equipe para que a equipe dê conta daquilo dali. Então, é a mesma coisa de, por exemplo, eu estava dando um exemplo falando sobre isso com o Neymar, um líder de Santo Antônio de Jesus que tem uma loja de veículos lá. Eu falei: Neymar, imagina, a gente achava pelas referências dessas pessoas que o negócio estava funcionando às mil maravilhas, quando na verdade nós sabíamos que não estava funcionando da forma, simplesmente porque a gente não estava tendo problema de recebimento com as telecenas, a gente estava tendo problema de recebimento com os produtos do Multiclick Ofertas. E o Prioste chegou lá no palco e ele falou o seguinte: gente, fui eu que vendi um determinado produto da Gradiente, que vocês já ouviram falar, que é o Linkbox, que é um produto que nós teremos para a gente vender, que é um produto que a gente conecta na televisão de LCD, e a televisão a gente usa essa televisão como se fosse um computador. E o Prioste chegou lá nessa reunião e ele falou que foi ele que vendeu o valor. Eu vou falar aqui para vocês, mas não vou falar o valor exato, mas foi muito dinheiro, pessoal, milhões de reais de um único produto. E esse único produto a Multiclick pagou à vista, não foi à vista, foi antecipado. Pagou mais de R$1 milhão somente desse único produto. E o Prioste chegou lá na reunião de liderança e perguntou para o pessoal: vocês acham que isso é uma empresa que está que está agindo de má fé com as pessoas? Vocês acham que isso é uma empresa que está agindo de má fé? E ele falou uma coisa que todo mundo achou muito, muito engraçado lá na hora. Se não fosse trágico, a gente daria mais risada ainda. Ele falou: vocês estavam tentando contato com a empresa? Todo mundo levantou a mão dizendo: nós estávamos tentando contato com a empresa. E quem estava conseguindo? E aí, pouquíssimas pessoas levantaram a mão dizendo que estavam tendo contato com a empresa. E ele falou: pois eu, que era fornecedor da empresa, e estava tentando entrar em contato com a empresa para poder entregar
um produto que eles já tinham pago, já estava pago, o dinheiro já estava na conta da Gradiente. Eu não estava tendo contato, conseguindo contato com a empresa. Gente, eu pergunto para vocês, isso é a atitude de uma empresa que está agindo de má fé, pessoal? Ele próprio Prior falou, gente, isso é a atitude de uma empresa que está agindo de má fé. Uma empresa hoje que tem, chega um Zé Mané postando um vídeo, falando um monte de asneira, falando um monte de informações imprecisas, dizendo que Multiclick vai acabar com os ganhos de publicidade. A Multiclick nunca falou que ia acabar com os ganhos de publicidade, dizendo um monte de asneira. Por que não falou? Por que esse cara que chega no início do vídeo dizendo que a Multiclick não tem dinheiro, no final do vídeo diz que a Multiclick não quebra, na opinião dele? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu fico chateado de ouvir uma pessoa falando esse tipo de informação. Por que ele não falou? Por que ele não falou que a Multiclick tem mais de 100 milhões de reais em produto? Por que ele não falou isso no vídeo, gente? Por que ele não falou que a Multiclick pagou os produtos da Linkbox, da Gradiente à vista, antecipado? Por que ele não falou que a Multiclick pagou os produtos da NutriBlue antecipado? E com o perdão da palavra, imbecil daquele, chega dizendo para onde foi o dinheiro da empresa? Para onde foi o dinheiro da empresa? Eu quero saber, se vocês forem hoje no Bradesco, para poder sacar o dinheiro, se todos os clientes forem no Bradesco hoje, sacar o dinheiro que tem lá, eu quero saber se o Bradesco tem o dinheiro em caixa para poder pagar todo mundo. Não tem, pessoal. Sabe por que não tem o dinheiro? Porque simplesmente o dinheiro está investido. O dinheiro está investido. E a Multiclick estava exatamente no momento em que ela estava investindo na linha NutriBlue, investindo na linha Multiclick Ofertas e em vários outros negócios que a Multiclick está tentando trazer. Eu pergunto para vocês, por que um cara como esse chega, posta um vídeo só falando, pegando as informações do jeito que ele quer colocar, pegando as informações e falando da forma como ele quer colocar. Na reportagem tinha lá, membro da Multiclick diz que a Multiclick está quebrando. E no vídeo o próprio cara chega e fala assim, na minha opinião a Multiclick não quebra. Na minha opinião a Multiclick não quebra. E vocês, gente, muitas vezes param para assistir um vídeo como esse e não analisam. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas só leram o título, nem tiveram paciência de ouvir os mais de 30 minutos de asneira que esse cara falou. Com qual intuito, pessoal, esse cara falou? Uma semana atrás, eu falei aqui com o Rodrigo Cagal, gente, nós temos mais de 70 dias só fazendo, apagando incêndios, só corrigindo o que as pessoas falam, os boatos, só corrigindo aquilo que as pessoas estão dizendo, que as pessoas estão deturpando, e vocês acreditando nessas pessoas e sem acreditar em nós, gente. Eu fico perguntando, ontem até nome de egoísta eu recebi depois desse vídeo. Um cara que eu não sei nem quem é, vem para mim para me dizer que era aquela postura que ela esperava de mim. Uma postura de... Porque a nossa empresa foi a única que rejeitou o dinheiro, que rejeitou o nosso dinheiro. A única. Enquanto a gente chegava em outras empresas, aí era convidado para outras empresas, e o pessoal falava, rapaz, bota 30 mil aí, bota 40 mil aí. Não, peraí, tu conseguiu o quê? 40 mil? Não, que é isso, rapaz, vende teu carro, bota aqui que vale a pena. Enquanto nas outras empresas,
As pessoas falavam isso, eu não estou falando das empresas, eu estou falando da postura das pessoas das empresas. Ok? A nossa empresa rejeitava o dinheiro de vocês, rejeitava o nosso dinheiro. Chegavam pessoas na minha equipe falando, Clem, eu quero botar 30 mil nesse negócio. Eu falava, não tem como. Tu quer investir dinheiro nesse negócio? Eu tenho um método para tu investir dinheiro nesse negócio. Tem um monte de gente aqui querendo ganhar dinheiro. Tem um monte de gente aqui que não tem dinheiro para poder pagar o aluguel da casa deles. E tudo que essas pessoas mais querem é alguém para chegar e falar bem assim, toma aqui um voucher prata emprestado para você poder trabalhar e pagar suas contas com dignidade. O cara da minha rede, na semana passada, chegou para mim e falou assim, Clem, eu tenho 30 mil para botar no negócio, me deu uma opinião. Eu cheguei para ele e falei assim, não coloca, eu nunca incentivei ninguém na Multiclick Brasil a colocar dinheiro, a ser investidor, porque simplesmente, gente, o que faz com que a gente mude de vida são pessoas trabalhando e não pessoas compartilhando. São pessoas trabalhando. É isso, pessoal, que eu queria que vocês parassem para analisar. Eu tenho certeza absoluta que ainda depois de tudo isso que a gente fala, a gente vem aqui, nós não estamos falando pela empresa, eu não estou falando pela Multiclick Brasil, tá? O Rodrigo Gaúcho não está falando pela Multiclick Brasil, isso aqui não é oficial o que a gente está dizendo. As informações que nós estamos passando para vocês são informações de pessoas que estão lá dentro da empresa. São os nossos líderes, pessoas que não nos abandonam, e vocês também não serão abandonados por nós, podem ter certeza absoluta disso, porque a gente está com vocês até o final. A gente está com cada um de vocês até o final, simplesmente porque a gente acredita na Multiclick, a gente acredita nesse projeto. A empresa já deu provas suficientes de que ela merece a nossa confiança. Pessoal, as únicas coisas, os dois únicos problemas hoje da Multiclick Brasil são, em primeiro lugar, comunicação, segundo, regularizar os saques. E isso vai ser feito. Isso vai ser feito. E aquelas pessoas que falaram mal da empresa, quando a empresa estiver redondinha, essas pessoas simplesmente não terão mais credibilidade nenhuma para poder estar fazendo parte desse negócio. E aí, pessoal, eu acho que o momento agora é de união, o momento agora é da gente parar, é da gente se unir, é da gente parar de atrapalhar a empresa. Gente, falar mal da empresa atrapalha, gente, a empresa. Atrapalha. Quanto mais vocês forem para as redes sociais detonar a empresa, pior é para vocês mesmos, gente. É a mesma coisa de vocês cuspirem para cima e ficar olhando, ficar de baixo esperando para ver o que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer, gente? É o que a maioria de vocês está fazendo. A maioria não, estou sendo exagerado, mas muitas pessoas estão fazendo, muita gente lá fora, que são colocados, que são cadastrados nas equipes e que não tem suporte nenhum. O pessoal simplesmente cadastra e depois desliga o celular para não receber mais ligação dessas pessoas. Essas pessoas que são mal assessoradas, que não têm suporte, são aquelas que falam mal da empresa. Vamos parar para analisar. Agora é o momento da gente se unir. Para pensar, a maioria de nós recebia salário de 30 em 30 dias. Um salário que mal dava para a gente pagar as nossas contas. Eu vejo tantas pessoas hoje na Multiclick mudando com as suas vidas completamente transformadas, suas vidas financeiras completamente revolucionadas, gente. Revolucionadas graças à Multiclick Brasil. Se a Multiclick Brasil ficar mais 15 dias, ficar mais 30 dias, sem fazer eu estou falando com exagero e tudo, eu estou mostrando para vocês, ainda assim a Multiclick Brasil vai ser melhor do que qualquer outro negócio que vocês tenham hoje em mãos, simplesmente porque nós estamos prontos. A única coisa que a gente precisa é parar, gente.
Vamos parar de especulação, vamos parar de ouvir as pessoas negativas, vamos parar de falar mal da empresa, porque a gente só está prejudicando ainda mais a empresa, pessoal. A empresa toda hora tem que parar o que eles estão fazendo para poder responder a um monte de gente que está lá falando um monte de asneira no Reclame Aqui, no Facebook, em tantas outras empresas. Eu digo de coração para vocês, de coração, aconteceu alguma coisa com a Multiclick Brasil, gente, eu confesso para vocês, eu vou ficar muito triste. Sabe por quê? Porque vai ser uma baita de uma injustiça, que a Multiclick Brasil sempre trabalhou pensando a médio e longo prazo. Wagner Alves teve as suas escolhas erradas, teve, assim como todos nós temos, confiar nas pessoas, escolher de maneira errada as pessoas, e ele reconhece esses erros dele. O que a gente não pode é ficar detonando a empresa por causa de uma coisa que já aconteceu e que simplesmente não tem mais o que ser feito. Agora é consertar e bola para frente. Ok, pessoal? Vou passar de novo para o meu amigo Rodrigo Kagaoshi, para poder completar o que eu estou falando. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte, gente. Eu vou abrir o chat aqui para vocês. Agora não é a hora, escutem o que eu estou dizendo para vocês. Agora não é a hora da gente reclamar, não é a hora da gente criticar, não é a hora da gente falar mal da empresa, não é a hora da gente fazer perguntas. Eu só queria saber o seguinte de vocês agora. Eu vou abrir o chat aqui. Queria saber, gente, caramba, que fantástico, gente. Fantástico. Ainda tem uns imbecis aí no meio, né? Falando um monte de asneira. Mas espera aí que eu dou um jeitinho neles aqui já. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se eu lembrar mais alguma coisa, daqui a pouco eu volto. Obrigado pelas palavras aí de apoio. E daqui a pouquinho eu retorno e vou passar para o Rodrigo Kagaoshi. Tá bom, pessoal? Um abração e a... Boa noite a todos. Voltando mais uma vez, acredito que o pessoal esteja me ouvindo bem. Então, gente, o Fleming foi realmente fantástico as colocações dele. E eu gostaria que apenas vocês pensassem no seguinte, principalmente aqueles que indagaram com relação a esses vídeos que estão rolando aí, tá? Primeiro, algumas pessoas, a maior dúvida das pessoas hoje é o seguinte: se a empresa está quebrada ou se ela vai quebrar, tá? Vamos pensar o seguinte: uma empresa que está pensando em quebrar ou que está pensando em sair do mercado, ela abriria uma loja física com uma série de produtos, como muitos de vocês tiveram a oportunidade de ir até Balneário Camboriú e conhecer essa loja da empresa, viram o estoque da empresa, viram diversos produtos, certo? Então, pensem nisso. Uma empresa abriria essa loja, compraria essa cacetada de produto, para quê? Para deixar num galpão? Não. A empresa investiria um valor altíssimo em produtos nutracêuticos, produtos que hoje, indo para o mercado, geram uma receita de mais de 100 milhões de reais. E aí alguns aí estão berrando: eu quero o meu dinheiro, né? Para quem berrou eu quero o meu dinheiro, eu posso dar no mínimo 50 exemplos aqui nessa sala de conferência de pessoas que estão com seu saldo zerado na Multiclick Brasil. Quem sabe você faz como essas pessoas. Faz o seguinte: amanhã sai e apresenta o plano, mostra esse negócio para as pessoas e você vai ver se você não vai ter dinheiro na hora, certo? Mas a empresa, tá?
Então hoje, só de nutracêuticos, lançando esses produtos no mercado, são mais de 100 milhões. Uma empresa que está pensando em quebrar, em dar o golpe, como esses infelizes estão falando, ou como algumas pessoas estão dizendo que o presidente Wagner Alves está dando o golpe do século, vai trazer o Lair Ribeiro, uma pessoa com com currículo imenso, com um nome a zelar perante o mercado, vai trazer para o lado da empresa. O Lair Ribeiro associaria o seu nome a isso? José Alberto Prioste, Fleming passou algumas das empresas que ele trabalhou. Podemos citar ainda aí Philips International, Fleming. O cara trabalhou nas maiores empresas do mercado. O cara pediria demissão de uma grande empresa, num cargo diretivo, para assumir uma empresa que quer dar um golpe, ou que está quebrada. E outra coisa, como o Fleming falou, na Multiclick Brasil, ninguém pediu o seu dinheiro. Ninguém pediu para você investir 30, 50 ou 100 mil reais. A empresa deu uma verdadeira oportunidade para todos. Uma oportunidade para todos mudarem de vida. E todos aqueles que estão dando foco no trabalho, ao invés de dar foco em problemas, estão sendo muito bem recompensados, muito bem remunerados. Então, gente, todas essas informações que a gente está passando são informações de grande relevância para todos vocês. São informações que às vezes, num momento de ansiedade, de fúria ou de desespero, vocês não param para pensar. Nós estivemos na reunião de líderes e eu posso afirmar para vocês que o que esses caras estão falando, infelizmente, não bate com nada, gente. Não bate com nada. Porque o que foi passado para nós foi algo que vem realmente para muito melhor. Vendas. Quem gosta de vender vai ser muito bem remunerado por vendas. Mas ele é um ativo de consumo. E eu posso até falar para vocês aqui que ele inicia com 100 reais. E você chegando ao topo desse plano de carreira, ele vai a 400 reais. Agora ganhando 100, 120, 150 mil reais no mês, 400 reais seria um ativo alto? Isso é um ativo que o cara paga dando risada, com o pé amarrado nas costas. Então eu posso falar para vocês, com relação ao plano de carreira, sintam-se seguros que o que está por vir é realmente muito melhor. Eu venho batendo nessa tecla desde quando a gente voltou da reunião de liderança. Com relação à sustentabilidade, gente, a empresa é forte, a empresa está forte, a empresa tem grandes parceiros, a empresa tem uma série de produtos e serviços. Com relação aos saques, a empresa está trabalhando incansavelmente. Hoje meu patrocinador Wagner Lima e o Glaucio, que é sócio dele, estavam na sede, certo? Puderam verificar in loco todo o trabalho que a empresa está tendo para exatamente que todos vocês estejam recebendo seus valores. Só nesse primeiro momento, a empresa já está fazendo uma quantia que eu vou falar para vocês. São de vários milhões de reais em pagamentos. E já estão sendo feitos. Alguns já inclusive já receberam. Muitos vão estar recebendo no decorrer dessa semana. E tudo isso está vindo para vocês, para melhor. Com relação aos bônus de compartilhamento, o Fleming tocou no assunto também. Em nenhum momento foi citado sair esses bônus. Em nenhum momento lá
na conferência, na reunião de líderes, foi falado em sair esse bônus. A empresa sempre gravando o quê? Que se mantém os bônus com relação aos compartilhamentos. O intuito da empresa é manter o quê? Exatamente esse filão que ela entrou no mercado. O filão de exatamente tá fazendo exatamente isso daí, gente. Vai manter os bônus de compartilhamento, porque foi o produto que a empresa entrou no mercado. E isso vai ser um grande alavancador para as nossas próprias vendas. Tudo isso a empresa está fazendo porque isso será um alavancador. Agora imagina todos nós compartilhando o quê? Essa linha de nutracêuticos. Vão estar entrando novos produtos. Tudo isso sendo conhecido pelo mercado. E aí daqui a pouco as pessoas vão estar querendo o quê? Vão estar querendo óleo de coco. Vão estar querendo óleo de cártamo. E elas vão lembrar que tem membros compartilhando esses anúncios. E que esses membros mesmos podem estar vendendo esses produtos para essa pessoa. Então isso será um grande alavancador. Anunciarmos os produtos do Multiclick Ofertas será de grande vantagem para a empresa. Aumentará ainda mais o volume de vendas. Então quando a empresa diz para vocês que o foco dela vai ser também em vendas, é exatamente por isso, gente. Porque nós mesmos vamos alavancar essas vendas. Consciente ou inconscientemente. A empresa colocou anúncios do NutriBlue no SBT. Por que isso, gente? Para que quando você for falar do NutriBlue, para quando você for apresentar para uma pessoa esse produto, a pessoa lhe diga o seguinte: eu já vi esse produto apareceu na Cadê aquele que coloca na televisão da SBT. Alguns de vocês muitas vezes não acreditam no poder da publicidade. Para quem viu meu carro na convenção, tudo isso, o meu carro está adesivado todo com Multiclick Brasil, com meu telefone e tudo isso. Eu estava rodando aqui no Rio Grande do Sul e outro dia um rapaz me ligou. Nossa, Rodrigo, tu não vai acreditar. Eu vi por 3 vezes a propaganda da Multiclick Brasil, vi no Ratinho e vi na Praça é Nossa. Tá? Só que eu não sabia um membro que fosse, que eu pudesse me cadastrar. E aí o seguinte, passe o teu carro na minha frente, isso foi quase uma mensagem. Tudo isso a empresa está fazendo para o crescimento de todos nós. Então, gente, Fleming colocou aí, eu vi que todos vocês realmente estão com a Multiclick Brasil, mas é importante nesse momento o quê? Que todos nós trabalhemos forte. Eu poderia citar alguns nomes, eu prefiro não citar, para não sair algo de repente aí de privilegiar uns e não falar de outros. Mas eu tenho diversas pessoas na rede que é o seguinte, que o volume de cadastro só aumentou, gente. Só aumentou. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, as pessoas que ele está apresentando são diferentes da que você pode apresentar? Porque eu não consigo acreditar no seguinte, eu não consigo acreditar que as pessoas estão indo para a rua, estão indo apresentar o plano e não estão conseguindo cadastrar ninguém. O receio ele está muito mais em vocês, membros, do que nas pessoas que estão ouvindo o plano. 99% das pessoas que vocês forem apresentar a Multiclick Brasil nunca sequer ouviram falar de Multiclick Brasil. Então como é que você pode dizer que é o seguinte, que as pessoas estão receosas? Não, o receio é seu. O medo é de vocês. Porque essas pessoas estão cadastrando. Eu mesmo, quando estou indo a campo, eu estou cadastrando. Quando eu estou acompanhando alguns dos líderes, a gente está vendo os cadastros. Tive em algumas cidades e pude ver isso. E por último, só para falar para vocês ainda com relação aos saques, já que o Fleming tinha citado, eu vou passar para vocês que inclusive a pessoa estava aqui na sala, eu vou ver se ainda está aqui na sala ainda, tá?
O Juscelino é lá do Acre e parabenizo, apesar de que isso é algo que a gente nem precisava parabenizar, né? Quando a gente fala em honestidade, em caráter, chegou a um ponto que a gente tem que parabenizar a pessoa quando ela é honesta e quando ela tem caráter. O Juscelino foi exatamente o caso que eu citei aqui, tá? Onde a irmã dele recebeu 13 vezes o depósito da Multiclick Brasil por causa de divergência de informações do banco. O banco retornava e a Multiclick ia lá e pum, depositava de novo. O banco retornava e a Multiclick ia lá e pum, depositava de novo. Foram 13 depósitos, gente. Isso é má fé por parte da empresa? Não. Mas tem muito membro que recebeu duplicado, triplicado, quadriplicado e não falou nada, ficou bem quietinho. Sem dúvida. A grande verdade é que nós vivemos a lei de Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem. Na hora de reclamar, aparece um monte. Na hora de passar que a empresa de repente se equivocou a mais, aí são poucos. Não foi o único caso, teve um caso também do Peterson aqui de Porto Alegre, eu não sei se o Peterson está na sala, mas o Peterson também aconteceu a mesma coisa. Então foram pessoas, eu estou realmente imbuído em fazer esse negócio acontecer. Porque vi na Multiclick Brasil realmente algo que eu não tinha visto até hoje. Eu nunca vi tantas pessoas no nosso grupo ganhando tanto dinheiro. Eu nunca vi uma empresa gerar tão bons frutos quanto na Multiclick Brasil. Então, eu vou lutar por mim, eu vou lutar por vocês, eu vou lutar pela empresa. Principalmente enquanto nós acreditarmos que a empresa está agindo de maneira correta. E até então, é isso que a Multiclick vem provando para todos nós, dia após dia. Todos os dias a empresa vem provando para nós que o negócio está sendo feito de maneira correta. Temos problemas? Temos. Quais são nossos principais problemas hoje? Resolver as situações de saques. A empresa está correndo atrás para resolver isso. E o nosso problema de comunicação. Que tudo isso já está sendo resolvido dentro da empresa. Então, vamos ter um pouco de paciência e vamos trabalhar juntos, trabalhar fortes para fazer o nosso negócio acontecer. Certo? Então eu vou abrir um pouquinho, certo? Aqui para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta a mais, se quiserem tocar em mais algum assunto. Exatamente, João. O Ronald quer seu dinheiro, meu irmão. Pode ter certeza que você vai receber da empresa.